Com padrões cada vez mais elevados de estética e de luxo, o sucesso tem sido traduzido como ter e reter. Quanto mais cheia a despensa de casa e mais holofotes atraídos na rua, maior o prazer e o sucesso. Vamos descobrir como a busca incessante por corpos perfeitos, sexo e dinheiro está nos afastando do que realmente importa e como podemos nos prevenir da cultura do culto à imagem nessa última mensagem: supere o vício da compulsão. Para acompanhar os pontos da mensagem e os versículos utilizados, preparamos um esboço digital que pode ser baixado por meio do QR Code ou pelo aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS. Todos bem-vindos mais uma vez. Vamos à última mensagem da série Geração Dopamina, Viciados em Prazer. Infelizmente, essa série vai numa contracultura do mundo moderno e até mesmo de igrejas evangélicas, porque o mal que atinge a sociedade acaba entrando também no meio da igreja, porque a igreja faz parte da sociedade. Mas o nosso nível de se medir não é pela realidade da sociedade, mas pela palavra de Deus. Ainda a nível de introdução, para irmos para a última mensagem desta série, nos lembrando da carta de Pedro, que nos faz um lembrete. Leia comigo, 2 Pedro 2,19. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Tudo que gerar na sua vida uma dependência, uma codependência, um vício, um mau hábito, você precisa pedir ajuda, porque não é normal. Tudo que gerar uma dependência já está fora de controle. E aí você precisa pedir ajuda à sua família, seus irmãos de fé e às vezes até profissionais, porque você vai acabar sendo escravo. E nós não fomos feitos para a escravidão, em Cristo fomos feitos para a liberdade. Então, tudo na sua vida que gerar um vício, você precisa parar e pedir ajuda imediatamente. E quando nós falamos nesta questão do vício no prazer, é muito aberto, porque tem muitas coisas que podem estar te dando prazer e em excesso viram mal, como comida, como sexo, como dinheiro, trabalho, tudo isso fora do lugar certo e do equilíbrio, ao invés de ser bênção, é problema. Um remédio na dose certa cura, em uma dose fora do normal, vai gerar um efeito colateral de outra doença. Remédios em excesso podem matar. Então você tem que avaliar aonde você está colocando foco, atenção e coração, porque também disse Jesus, na nova versão transformadora, este verso: onde seu tesouro estiver, aí vai estar o quê? O seu coração. Então, onde você tem colocado muito pulsado o seu coração, está revelando que aí é o seu tesouro. Será que o seu tesouro está na sua comida? Será que o seu tesouro está na relação sexual? Será que o tesouro está no dinheiro? Então tem algo errado, porque o seu tesouro precisa ser o Senhor. Então, o excesso de prazer está deixando as pessoas mais felizes? Não, pelo contrário. Mais infelizes e doentes. Pessoas estão preferindo a morte do que a vida, porque o excesso de dependência está gerando as pessoas ficarem doentes. Agora, tudo isso que está acontecendo na sociedade pós-moderna já está registrado nas Escrituras, a orientação de como não nos deixarmos levar. Por quê? A Bíblia é a palavra de Deus e o Senhor já sabia tudo que ia acontecer, porque Ele é Senhor do tempo. Então, o que vivemos hoje no século 21, que está gerando tanta dependência do prazer e está adoecendo as pessoas, o Senhor já sabia, já revelou no Velho e no Novo Testamento, para que a gente pudesse
não cair nessas seduções. Por isso, em 1 João capítulo 2, 15 e 17, tem esta recomendação: não amem o mundo nem o que nele há. Nós vivemos no mundo, nós convivemos no mundo, mas não podemos amar o mundo, porque amar o mundo é ser hedonista, e nós somos filhos amados de Deus, pois esse estilo de vida termina mal. Se alguém amar o mundo, simples assim, o amor do Pai não está nele, porque o amor do Pai está nas pessoas e não no mundo. Pois tudo o que há no mundo, leia comigo: cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o Senhor está nos dizendo o perigo da brevidade de amar as coisas do mundo e o mundo, e a bênção de amar a Deus e os valores de Deus. Cuidado com o efeito bumerangue, porque é óbvio, é princípio da agricultura, da lei orgânica da terra e um princípio espiritual. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ele vai colher. Quem semeia para a carne, da carne colherá o quê? Então vamos mais uma vez aqui. Tudo que se semeia na carne, colhe o quê? Destruição. Mas o que semeia no Espírito, colherá a vida eterna. Então, não é tão difícil de entender, é mais difícil de praticar. E o apóstolo Paulo, então, desde os tempos romanos, ele alerta a igreja, porque a igreja ela é parte da sociedade que ela convive. E aí ele vai dizer, em Romanos 8, 5 a 9, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne e para o que ela deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, tem a vida. Então, o mundo está aí e vai continuar sendo mundo. Se a minha carne for direcionada para esse mundo, é isso que eu vou colher. Se a minha mente for direcionada para isto, é isso que eu vou colher. Então eu tenho que pegar a minha mente e o Espírito Santo que Deus me deu está dentro de mim e direcionar a minha carne para as coisas de Deus. E por isso, gente, a gente lê a Bíblia diariamente, a gente ora, a gente lê um devocional, a gente vem na igreja, porque a minha carne vai ter uma tendência, porque é carne, herdada no pecado, uma tendência de se desviar das coisas de Deus e se levar para as coisas do mundo, das obras da carne. Por isso chamamos de disciplinas espirituais. Quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu leio um devocional, quando eu leio a Bíblia, quando eu oferto, eu estou disciplinando a minha carne para ela seguir um curso do Espírito que sem essa intencionalidade ela não vai seguir. Ela não vai seguir. Então, quando eu oferto, eu venço a tirania do receber. Quando eu oro, eu venço a tirania de reclamar. Porque as coisas do Espírito têm que ser direcionadas pelo Espírito, para que assim possam vencer a tendência natural da carne. Então, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês que não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito habita em vocês, quem tem certeza que o Espírito Santo habita dentro de você? Levanta bem alto sua mão. Aleluia! Então, se o Espírito Santo habita dentro de você, você pode vencer a carne. Porque está escrito aqui que você pode. Então, é uma questão de disciplina. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, aí esse nem a Cristo pertence. Nós já vimos nessa série outras 3 mensagens que eu gostaria de pedir. Você que já assistiu, ouça de novo. E você que não assistiu, faça aí uma playlist e assista na sua casa, no seu trabalho, ou ouça nos seus aparelhos de áudio, e assim seja fortalecido na fé. Como vencer o vício da exposição e comparação, foi a primeira mensagem.
da segunda, o vício da ostentação, e semana passada, o vício do consumo excessivo. Tivemos aqui pela manhã a pastora Leila e à noite a pastora Vivian. Você tem essas duas mensagens desse mesmo terceiro ponto. Vamos então hoje à quarta e última mensagem da série Geração Dopamina, Viciados em Prazer, como vencer o vício da compulsão. Você pode dizer isso comigo? Como vencer o vício da compulsão? É possível sim. Há uma palavra antiga, de um português mais antigo, para definir essa palavra compulsão. É concupiscência. Você pode dizer comigo essa palavra? Concupiscência. Essa é quase um palavrão. A palavra concupiscência é um termo designado para cobiça, para um apreço excessivo aos bens materiais, ou para um prazer sexual fora do controle. A palavra etimologicamente vem do latim concupiscens. Concupiscens significa literalmente o que tem um forte desejo, uma paixão incontrolada. A palavra também concúpera quer dizer ter um forte e violento desejo incontrolado. Isto é concupiscência. E todo viciado pratica concupiscência, consciente ou inconsciente. Agora a Bíblia vai falar muito contra isso. Por quê? Porque ela é um Deus. Todo e qualquer desejo incontrolado na minha vida é uma espécie de um ídolo. Tudo na minha vida. Se é um cigarro, é uma bebida alcoólica, é uma mentira, é um jogo, é um ato sexual, tudo que estiver fora do domínio de Deus na sua vida e debaixo da mente para as decisões de bom senso, discernimento e sabedoria, está fora do controle, e você se torna um dependente, um viciado naquilo e até mesmo um inconsequente. Então, como vencer o vício da compulsão? É muito bom trazermos à memória alguns textos que falam sobre isso. E eu vou citar aqui 6 deles, mas a Bíblia tem muitos. E por isso nós temos o esboço que você que baixou o aplicativo tem, ou pegou aqui no QR Code, porque são muitas informações, às vezes nós não conseguimos reter tudo isso, então é bom termos a mente. Se você tem uma Bíblia, você pode abrir e grifar, ou também guardar esses esboços e compartilhar na sua rede social. Vamos ver alguns desses versos que, sabendo de que eu e você poderíamos ser tentados e puxados para viver uma vida segundo a carne, a palavra de Deus nos traz. 1 João 2,16, vamos ler juntos? Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e da soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Gálatas capítulo 5, 24, na tradução Almeida Revista Atualizada. Todos juntos, olha como é que é claro. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então está dizendo que o único meio de você vencer a concupiscência, o vício da carne, seja dos olhos ou da mente, da soberba da vida, é crucificando a carne, quer dizer, é morrendo para o mundo. Um terceiro verso, Romanos 8,16, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes em suas concupiscências. Porque o que reina no coração vai estar direcionando a sua vida. 1 Timóteo 6, 9 e 10, o apóstolo Paulo também fala sobre esta tentação. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que levam à ruína e à destruição. Pensa como é que a Bíblia é atualizada. Esse texto aqui
na versão revista atualizada, e de hoje de manhã está falando assim: mas aqueles que desejam jogar o jogo do tigrinho e enriquecer com betes, caem em tentações e armadilhas, em muitos desejos tolos e nocivos, e levam à ruína e à destruição. Tá ou não está falando nos dias de hoje? Exatamente, exatamente. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, portanto, desejarem o dinheiro, faz o que, gente? Desviam-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Aí essa semana, vendo aí uma ex-presidiária que foi solta por causa dos bons advogados que podem pagar, fazendo um culto na casa dela, de gratidão pela libertação. Meu Deus, gente, o desafio é esse, porque mistura tudo também, joga negligenciando as Escrituras, e aí depois enriquece de uma forma duvidosa. Aí vem a justiça e prende, mas aí vem o muito dinheiro para contratar muitos bons advogados que encontram brecha na lei, e aí sabe que a justiça é cega para algumas coisas, solta. Não, mas quem saltou foi o meu protetor. E então eu vou fazer um culto em louvor, e aí chama ali uns cupichas gospel. Meu Deus. Gente, inclua Deus fora dessa. Mas nessa nação dopamina, nessa geração dopamina, acontecem essas coisas. Tudo isso é coisa do homem, não tem nada a ver com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. E Deus já nos disse aqui na sua palavra: não se deixem seduzir. Então 1 João, Gálatas, Romanos, 1 Timóteo, tudo é para nos alertar. Mas tem mais, vamos lá, Tiago 1,14. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela concupiscência. 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. O mundo está aí, perdido em seus delitos e pecados. A Bíblia está aqui nos alertando como podemos vencer o mundo, e uma igreja consciente como essa está esclarecendo a sua comunidade. Sei até que esta palavra está na contracultura do que estamos vivendo, e não tem muitos púlpitos onde esse tipo de mensagem está sendo pregada, porque pode perder frequentador, e pode perder dízimo, fruto de betes da vida. Coitada das irmãs betes, né, nesse tempo que nós estamos vivendo. É melhor você voltar a chamar Elizabeth, minha irmã, para não ser confundida. Veja algumas matérias dos dias de hoje, nos alertando sobre esta realidade. Vamos lá. Coloque aí esses destaques. Essa aí chocou o Brasil, né? Beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões com bets em agosto. Gente, nós estamos falando de um mês. Um mês. Um dinheiro, benefício do Estado que era para comprar leite, arroz, feijão, gás, e olha onde foi parar. Próximo. 55% dos apostadores já admitem ter perdido o controle, porque já gerou o vício, a dependência, e já estão pegando emprestado para jogar. E muitos pegando emprestado com agiota. Pode passar? Vício em internet pode afetar comportamento e desenvolvimento dos adolescentes. Pode não, afeta. A matéria aqui está pegando leve, principalmente se vai dormir com o celular. Essa nova pandemia assola o Brasil com vício de apostas, né? Se você está dependente do tigrinho, precisa vir por 30 semanas. Mas 55% dos apostadores já admitem ter perdido o controle. Pode passar?
E compra compulsiva é considerada uma doença, saiba como identificá-la. Compra por necessidade de oração, não por compulsão. Quem disse que você precisa daquelas tranqueiras todas do mercado chinês, das Shopees da vida, não é? Tudo que faz de propaganda, quem disse que você precisa de tudo aquilo, gente? É muita tranqueira. Ah, é baratinho, pastor. É baratinho, mas não vale nada, estraga, quebra, no mesmo instante. É como jogar dinheiro fora. Então, muito cuidado. Veja esse vídeo, que aí eu fecho aqui, porque o vídeo não precisa de retoque. A gente se sente realmente como aquele menininho do vídeo. Olha só. É tão real que choca, não choca? E termina de um jeito muito revelador, caminhando para um abismo. Quanta gente está sofrendo literalmente acidente, perdendo a vida porque está dentro do celular numa hora que não podia estar. Esses dias eu estava vendo um vídeo de tourada na Espanha. A menina estava na rua, com a cara dentro do celular, veio o touro, que não gosta de celular e não entende nada daquilo, e pega a menina e chifrou ela toda. Porque ela estava assistindo celular no meio de uma rua com um touro numa tourada. Essa semana eu recebi um vídeo aqui em São José, já falei essa estatística aqui, infelizmente nossa cidade também não é uma bolha. Segundo informações, cerca de 30 pessoas conseguem efetivar sua tentativa de suicídio em São José, isso dá um por dia. E um vídeo, talvez você viu, essa semana aqui em São José, de uma pessoa se suicidando numa passarela. E quem filmou, a única reação da pessoa é xingar um palavrão. Se ela está filmando, ela está vendo que a pessoa está em cima da passarela. Por que ela não deu um grito? Por que ela não correu lá? Não, esperou cair para filmar. Porque é exatamente isso que nós vimos no vídeo aqui. As pessoas estão filmando o cara que está dizendo que vai se suicidar. Porque é uma geração viciada na tela, é uma geração viciada no prazer, e isso tudo não está dando sinais que vai parar. Então, nós temos que controlar os nossos filhos. Se você não controlar o tempo que o seu filho passa na internet, você vai estar alimentando isso. Se você não controlar a si mesmo, e aí todas as outras implicações com relação disso e efeitos colaterais. Mas a quantidade de assuntos abordados nesse vídeo
É incrível. Desde o uso ridículo que algumas pessoas usam num filtro para postar uma foto, gente. Você também está vendo a quantidade de pessoas deformadas com plástica e botox, gente? Gente, está virando um problema de saúde pública, né, pastora Vivian? Gente, ela acha bonito. Tem uns lábios aí, gente. Dá licença, mas é um negócio muito feio, gente. Mas muito feio. Parece que 26 marimbondos daquele bem pesados picaram de uma vez só, não é? Gente, se Deus quisesse que a gente tinha aquilo ali, Ele tinha feito a gente assim, não é? Ele tinha feito a gente com aqueles lábios. Então, às vezes esse vício de comparar, esse vício de aparecer, expõe a pessoa ao risco da cirurgia em si, ao risco do procedimento, mas depois, se ela foi poupada do risco de morte, não é poupada do risco do ridículo. Porque assim, aí também eu fico perguntando, pessoas que fazem isso, coitada, essa pessoa não tem ninguém que de fato fale mais com essa pessoa. Familiar, parente, amigo, não é? Porque perde toda a noção do ridículo. A pessoa paga, tem que levantar o dinheiro, se expor ao risco do procedimento e depois ainda conviver com um resultado que as pessoas, como vocês riram. E por que vocês riram? Porque vocês lembraram de alguém que vocês já viram. Que é um negócio assim, fora do normal. Mas é isso que está acontecendo. As pessoas estão doentes. Então, esta série é sobre isso, e o nosso desejo é que, de fato, as pessoas possam mudar e a partir da nossa realidade. Quais são as principais áreas que temos e que somos tentados a consumir por compulsão, querida igreja? Gálatas capítulo 5, 19 a 21, vai o apóstolo Paulo falar sobre essas obras da carne. Então, nas obras da carne, de Gálatas capítulo 5, 19 a 21, ele fala destas coisas: sexo fora da vontade de Deus, imoralidade sexual, idolatria, feitiçaria, contenda, ciúmes, iras, divisões, bebedeiras, invejas, orgias sexuais. Tudo isso é pecado, é viciante e é concupiscência e tem efeitos colaterais. E a Bíblia condena todas essas práticas. A raiz do vício em possuir qualquer ato de concupiscência e de compulsão, ele está baseado numa escassez espiritual. Se eu tenho necessidade de possuir, isto já é algo que está no pecado. O apóstolo Paulo nos adverte sobre esses desejos insensatos e perniciosos. A palavra do grego é epitimia, todo esse desejo incontrolado, como a palavra concupiscência. E tem origem na falta de contentamento. O vício em possuir está associado a essa incapacidade de nos contentarmos com o que temos e o que somos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 11 e 12, não digo isso por necessidade, diz Paulo, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse é um princípio salvador de vida. As consequências do vício em possuir, 3 consequências diretas. Primeiro, feridas relacionais. Toda vez que você tiver compulsão por possuir coisas, você vai ferir pessoas perto de você. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Também o desvio espiritual. Naturalmente, vamos esfriando na fé quando, por compulsividade, vamos tomando decisões, a gente vai se afastando. Hebreus 13, 5, não amem o dinheiro e estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, não os deixarei nem os abandonarei. Hebreus 13, 5. Toda vez, e é normal, o diabo é previsível,
A carne e o mundo jogam naquilo que estão ganhando. Gente, Telex Free, BBB, pirâmide de criptomoeda, jogo do tigrinho, as bets, tudo isso tem um fator comum: ambição por dinheiro, fora do trabalho e fora da bênção de Deus. Toda vez que eu quero crescer, ganhar na vida sem a bênção de Deus e sem o fruto do trabalho, eu vou cair no conto do primeiro que seja o meio tentador para que eu enriqueça. Então, será que isso não basta para nos acordar que tudo isso tem um fio condutor comum, que é o descontentamento, que é a falta da visão de que Deus é o meu provedor? Porque Deus não tem problema com você ser próspero. Deus não tem problema com coisa boa. Deus não tem problema com bem-estar. Gostamos de coisa boa, gostamos de comer bem, gostamos de dormir bem, gostamos de crescer, de prosperar. Deus tem problema com o pecado, porque o pecado ele vem para nos destruir. O pecado gera a morte e Deus gera a vida. Então, o trabalho gera vida. O trabalho dignifica. O melhor programa social, se o governo tivesse trabalhando 100% por gerar emprego para todo mundo, a gente não tinha essa notícia de pegar 3 bilhões em um mês de dinheiro de programa social para jogar. Agora, gente, nós sabemos que Receita, governos, teria como quando liberou esse tipo de jogo e aposta para a população não entrar num vício, cruzar os dados e você não poder usar o dinheiro para isso, né? Se hoje os governos conseguem controlar o que você escreve num Twitter, por que não vai controlar uma aposta que você tem que colocar o seu CPF? Não é? Então, tem coisas que têm interesse, tem coisas que não têm interesse. É um fato. Mas já que a solução não vem do mundo, a solução vem do Senhor, e você é um servo de Deus, você tem a mente de Cristo, é você que tem que dizer não para essas coisas. Porque o mundo não vai deixar de ser mundo. A sua carne não vai melhorar, o diabo não vai se converter. As leis do mundo não vão favorecer os princípios da fé, da família. É você que tem que se autoliderar, você que tem que dizer não, você que não pode dizer isso não entra na minha vida, isso não entra na minha casa. Eu não vou permitir isso, se posicionar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você vai dizer: Senhor, eu quero enriquecer, eu quero prosperar, mas eu só quero fruto do trabalho, da bênção do Senhor. Você não vai entrar em casa de aposta, nem presencial e nem online. E não vai entrar nesse tipo de corrente, nesse tipo de pirâmide, porque o final disso é desgraça na sua vida. E terceiro, uma ilusão de segurança efêmera, porque da mesma maneira que vem, vai e gera uma série de problemas. Então essas 3 consequências do vício em possuir: feridas relacionais no seu meio social e familiar, desvio e esfriamento da fé e ilusão de segurança efêmera. Rick Warren diz: patrimônio e autoestima não são sinônimos. Por isso Jesus ensinou em Mateus 6, 19 e 20: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde ladrões minam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu. 4 princípios para você vencer e se tornar livre do vício da compulsão. Primeiro, encontre liberdade em Jesus. Qual o primeiro? Encontre liberdade em Jesus. Vamos ler juntos Gálatas 5:1 na NVI? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Todo pecado, toda concupiscência, todo vício, toda dependência nos tira a liberdade em Jesus. Então eu não quero isso para a minha vida porque eu quero ser livre em Jesus, amém? Segundo, coloque o seu foco no reino de Deus, porque quem está focado no reino de Deus não tem tempo para perder com essas distrações. Mateus 6,33, todos juntos.
mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O seu tempo, querido, é para o seu descanso, o seu tempo é para o seu lazer, o seu tempo é para você trabalhar, para você dormir. Não é tempo para você distrair. Quem coloca o foco no reino não tem tempo para essas perdas de tempo. Como diz Gálatas, capítulo 5, 19 e 21, porque já estavam acontecendo essas coisas lá nos tempos de Paulo também, né? Então, atente nisso. 3, aplique a generosidade como antídoto, porque nós estamos num mundo também voltado para isso. O consumo por ter mais, e eu venço quando eu dou. 2 Coríntios 9, 7, cada um decida. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá, não contribuam com relutância ou por obrigação. Vamos ler juntos? Pois Deus ama quem dá com alegria. Então, quando a gente vê uma situação dessa no Líbano, um pouco que nós podemos fazer, só o fato de você ouvir esse desafio, decidir no coração fazer o seu esforço em fazer a sua oferta, você está vencendo a tirania do receber. Muitas vezes, o mais beneficiado sou eu, que estou lembrando a minha carne que eu venço a tirania do receber quando eu dou. Aplique a generosidade como antídoto, isso quebra o vício em possuir. Toda vez que você dá, você faz a vontade de Deus e você dá um tapa na cara de Satanás, porque Satanás não quer que você dê nada, só quer que você acumule até que você exploda. E 4, valorize o que é essencial e eterno. A essência, valorize. Pense nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida em Cristo, em Deus. Colossenses 3, 2, 3. Então você decide tudo ter e nada possuir pela convicção do seu relacionamento com Deus, porque quando amamos a Deus e as pessoas, usamos coisas, mas não deixamos ser possuídas por ela. Então você crê, prospera, mas não perde a alma, não perde a vida, não perde o relacionamento, não mistura a fé. Um dos efeitos colaterais ruins do crescimento do evangelho no mundo é a questão de quando crescemos com superficialidade. E aí acontece, candidatos a prefeitos, a vereadores, usando o nome de Deus só em benefício próprio. E pessoas tentando enriquecer numa teologia superficial tão profunda quanto um pires, sem compromisso com a verdade que liberta. E o evangelho como um todo. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, o vício em possuir sempre levará você à desgraça. Mas se você escolher ser escravo de Cristo, possuído pelo Espírito Santo de Deus, você vai ser generoso, contente, focado nas coisas de Deus, vai trabalhar como se tudo dependesse de você, vai orar como se tudo dependesse de Deus, e ao crescer e prosperar vai dar glória ao nome do Senhor. E não vai deixar que mamon mande na sua vida. A verdadeira riqueza está no nosso relacionamento com Deus e uns com os outros. Porque como já disse Davi no Salmo 20, verso 7, alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Aleluia! Ou Jesus é tudo na sua vida, ou Ele nunca será nada para você. Declare e creia, nesse mundo insaciável por prazer, por compulsões, escolha que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Você recebe esta palavra da fé? Que ela seja sobre sua vida de forma abundante, a dominar sua mente, o seu coração e dirigir suas escolhas e decisões da sua vida. O que você escolher ter, o que você escolher comprar, o que você escolher usar, será feito por uma decisão consciente. Eis aqui os princípios bíblicos da palavra de Deus. Não tem outro jeito, igreja, família, igreja da cidade. Esse é o único jeito nesse mundo aí não naufragar nessa geração dopamina, nesse culto ao prazer e em especial ao consumo excessivo, à concupiscência das coisas materiais.
4 princípios libertadores, que a palavra de Deus, que é rema, atua em nossas mentes, nossos corações, quebrando sofisma, destruindo barreiras e fortalezas da nossa mente. Não queremos viver nos padrões do mundo, nós formatamos a nossa mente a crer do jeito de Deus, pela mente de Cristo, formatados pela palavra de Deus, amém? Que a nossa mente seja a mente do Senhor, ela dê a última palavra no que vamos fazer, comprar e ser, amém? Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.